Assista comigo até o final. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo. Assista o vídeo comigo aqui e depois assista o episódio completo no link que está abaixo. Vamos ver o vídeo. Eu sou filha de um casal de improváveis. A minha mãe, até hoje, ela tem útero infantil, do tamanho de uma criança de 5 anos, então ela jamais poderia gerar. Né? Ela não, pelos meios naturais, ela não poderia ter filhos. Mas aí na lua de mel ela engravidou do meu irmão e ela voltou no médico, o médico repetiu os exames e disse: cuida como ouro porque você não vai ter outro. E aí quando meu irmão tinha 2 anos e 8 meses, nasceram as minhas irmãs gêmeas. E eles repetiram todos os exames. E minha mãe continuava com o útero do tamanho de uma criança de 5 anos. E antes de eu nascer, ela ainda teve uma ferida cancerosa no útero. E depois eu nasci. Então, realmente eu sou filha de uma improvável. O Senhor realmente quis que a minha família, que a minha geração estivesse hoje aqui. Meu Deus. É só um propósito dele mesmo. E aí tá, como que os meus pais conheceram? Num baile. Meu pai era músico de baile. E a minha mãe não podia ir em baile porque o meu avô era crente da congregação. E ele não deixava, ele trancava ela em casa. E ela pulava a janela, batia na porta e falava: o senhor não deixou eu ir, mas eu tô indo, tá? E ia. E ela conheceu meu pai num baile. E quando meu pai foi se apresentar pro meu avô, né? Foi aquela coisa toda. Mas aí o meu avô, assim, ele foi num culto. E quem já foi em um culto da congregação cristã sabe como é. Que o ancião, quando entrega uma palavra, dificilmente uma palavra não se cumpre. E o ancião, não sabendo da história, pediu para ele ficar de pé e falou pro meu avô assim: não impeça esse casamento porque eu tenho um propósito. E ele ficou meio assim sem entender, porque ele falava: como que eu vou deixar minha filha casar com um cara que faz baile, né? E como que isso pode ser de Deus? Mas ele ouviu, obedeceu e deixou meu pai namorar com a minha mãe. E aí quando o meu irmão tinha 1 aninho, o meu pai, que já tinha tido um encontro com Jesus na adolescência, tudo, voltou para a igreja, voltou para Jesus. E nós fomos gerados nesse ambiente de casa, nesse ambiente de adoração, de louvor, de igreja. Na congregação? Não, nós somos uma igreja em São Paulo chamada Igreja Evangélica de Pinheiros. Entendi. E nós fomos gerados nesse meio. Então eu cresci na igreja, com 18 anos eu fui convidada por uma banda gospel, para fazer parte de uma banda gospel, e eu fui para São Paulo. Fiquei 4 anos e meio cantando com a banda Gerd, que a maioria das pessoas conhecem os louvores mais antigos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Nossa, esse eu me lembro. E eu fiquei com eles 4 anos e meio. Nesse meio tempo eu fui funcionária da Graça Music, fazia os backings lá para eles. Fiquei com a banda Gerd, depois voltei para Ourinhos para estudar. Me formei em gestão de recursos humanos. Em Ourinhos, eu estava numa igreja e foi onde eu conheci o meu ex-marido, que atualmente é meu ex-marido, mas foi onde eu o conheci. Eu fiquei sabendo que ele estava em fase de remissão da droga. Mas quando a gente é mais novo, quando a gente não tem muita maturidade, muito entendimento do campo onde você está entrando, você acredita no amor. Sim. Você acredita que o amor cura tudo, que o amor sara as feridas. E realmente, quando a gente deixa o amor, que é o amor do Senhor, não o amor de uma pessoa, sim, consegue tratar as nossas feridas. Nós começamos a namorar, tudo bem dentro do padrão, tudo bem correto dentro da igreja. Nós namoramos 1 ano e 7 meses. Nós ficamos noivos. Nós nos casamos no altar, eu me casei de noiva. O meu pai me levou no altar. O meu pastor fez o meu casamento. Tudo bem certinho, bem correto. Me casei. Com 6 meses de gravidez, de casamento, eu engravidei do José, que foi meu primeiro filho. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito eufórica. Falei: nossa, meu Deus, meu sonho era ser mãe. Com 30 anos eu fui mãe do meu primeiro filho. Só que o que aconteceu? Teve uma crise de euforia. E aí ele foi pra droga, com 6 meses de casado. E aí eu me vi num buraco, como se tivesse aberto um chão pra mim. Por quê? Porque daí o meu casamento começou a ter altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. O que são esses altos e baixos? 6 meses ele ficava bem, vou ficar bem, ele se posicionava, ia pra igreja, e vamos acontecer, Jesus vai fazer. Dava 6 meses, ele falava: cansei. E aí caía com a droga de novo, e ficava com a droga 6, 7, 8 meses, afundado na droga. Usando direto. E aí, o que acontecia? Ele não ia pra igreja e ele não deixava eu ir. Muitas vezes, assim, eu tinha que sair do ministério, eu tinha que pedir afastamento porque ele não ia e não deixava eu ir. E eu não podia continuar no louvor. Tudo aquilo que eu começava, de repente eu tinha que parar. Por quê? Porque ele falava: não, você não vai na igreja, você vai ficar indo lá pra ver o quê? Pra ver quem? Jesus tá aqui, em casa, você não precisa ir na igreja.
Entendi. E aí começou aquele martírio na minha vida, porque, é como eu disse, criada em berço evangélica, criada por pastores, meu prazer era estar na igreja. E a primeira coisa que o inimigo conseguiu foi me tirar de dentro da igreja, do ambiente da igreja, porque ele sabia que ali era o meu lugar de proteção, era o meu lugar de segurança, é onde eu me sentia segura. Então, quando a gente tem o nosso lugar de segurança, a primeira coisa que Satanás ataca é esse lugar. Então, eu quero dizer pra você, muitas vezes o teu lugar de segurança não é a igreja, mas o teu lugar de segurança é a tua família. Muitas vezes o teu lugar de segurança é o teu dinheiro. Muitas vezes o teu lugar de segurança são seus amigos. E o inimigo não vai escolher, ele vai ver a tua área de segurança e ele vai atacar a tua área de segurança. Mas quando nós temos um projeto firme no Senhor, ele consegue entender e elimina por um tempo. Mas depois disso, a gente volta para o propósito. Nossa, forte isso, hein? Então, quando eu comecei a entender isso, o José já tinha nascido, o José já era um bebê, e ele sempre falava para mim assim, pastor, eu vou dar um tempo. Ele nunca me disse eu vou parar. Porque apesar de ele ser tudo o que ele foi, ele era uma pessoa de palavra. Se ele falava que ele ia fazer uma coisa, ele fazia. Se ele falava eu não vou fazer, eu não vou fazer. Mas ele nunca disse eu vou parar. Ele sempre disse, eu vou dar um tempo. E ele dava um tempo, a gente ia para a igreja, se levantava financeiramente, levantava no ministério. E aí, de repente, chegava num lugar, a frustração vinha, o desânimo vinha e a droga vinha junto. Então, eu sei que muitas pessoas conhecem o lado do drogado, mas muitas pessoas não conhecem o lado da família do drogado, verdade. Que se fere muito mais do que o próprio drogado. É verdade. A gente vive um momento de privação da nossa vida, porque a gente deixa de viver a nossa vida pra gente viver a vida da pessoa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito livre. Eu fui criada na casa de um pastor, então nunca ou almoçou ou jantou alguém de fora na minha casa. Sempre tinha gente. A minha casa sempre era lotada de gente. Então a gente sempre gostou de receber pessoas, a gente sempre gostou de estar com pessoas. E de repente eu estava casada com uma pessoa que era usuária e não deixava eu receber ninguém em casa. Por quê? Porque eu ia atrapalhar o momento dele. Nossa. Então eu tive que aprender a viver trancada dentro de casa como um filho pequeno. Eu não podia sair muitas vezes, porque se eu saísse, eu não sei se o senhor já viveu isso, mas a droga acho que parece que causa um efeito em você de um ciúmes doentio, você fica doente. E eu não podia sair. Tinha dias que ele tinha ciúmes de eu conversar com a minha mãe. Eu falava, vou ligar pra minha mãe. Ele falava, vai falar o que com ela? Não precisa falar nada com ela, conversa comigo. O que você quer falar? Então, assim, era literalmente uma caverna. E as pessoas falam muito sobre codependência, as pessoas falam muito sobre, a pessoa que está na família de um drogado é um codependente, mas eles não entendem o peso disso. Verdade. Eles não entendem o peso que a gente carrega, o fardo pesado que a gente carrega nas costas, porque você leva a tua vida e leva a vida do drogado junto. Por quê? Porque você é apontado. Casou com um drogado porque quis. Primeira coisa que eles falam. Devia ter visto bem antes de casar, né? Mas eu passei por tudo isso. Eu vivi 10 anos. Eu tentei, de todas as maneiras, 10 anos. Pastor, nesses 10 anos, a gente ficaria aqui horas falando sobre tudo aquilo que eu passei. Mas eu vou tentar contar as fases mais difíceis, para vocês entenderem o que é uma codependência. Depois de um tempo de casamento, eu acostumei a não ir na igreja. E eu acostumei a receber de casa. Então, todas as vezes que a gente começava de novo, que ele se levantava e que ele queria ir para a igreja, daí quem não queria era eu. Porque eu falava assim, eu vou passar por todo esse processo de novo, eu já sei. Daqui a um tempo ele vai falar que ele não vai mais. Eu vou me sentir envergonhada e eu vou ter que sair do ministério, eu vou ter que sair de tudo, então eu não vou mais. Então a gente passa a viver a cabeça do drogado, ela passa a fazer parte da nossa vida. Porque a gente já começa a pensar lá na frente. Eu não vou fazer isso porque lá na frente ele vai cair e aí eu vou me envergonhar, eu vou envergonhar o meu filho, porque daí o meu filho também começava a ir na igreja, começava a ir no Kids, começava a fazer amigo, de repente eu não podia mais. O projeto de Satanás é desestimular todos que estão em volta. Exatamente, porque sempre disse, a minha paixão é estar na igreja. O meu amor é todo direcionado para Deus, para as coisas de Deus, eu amo servir. Mas o inimigo, ele quis fazer o quê? Ele quis me tirar do meu meio, porque quando eu não estou no meu meio de segurança, eu sou uma presa fácil. Eu sou frágil. E aí eu comecei a viver dentro de casa a minha dependência emocional. Porque daí você passa de ser codependente para dependente emocional da pessoa. Porque você começa a pensar assim, ele não vai na igreja? Eu sou uma mulher sábia, eu preciso edificar a minha casa. E se o meu marido, que é o sacerdote, está dizendo para mim que não é para eu ir, eu não vou. Eu começo a dar desculpa para mim mesmo. Eu começo a criar coisas que é bem assim mesmo. Na minha mente. Não, mas eu não tô fora da palavra. Sim. A gente fala assim. É. Se ele falou pra mim que não é pra eu ir, eu não tô fora da palavra, então eu não vou. E aí você começa a se distanciar do corpo. O que acontece?
Um graveto fora da brasa, Aham. esfria. E eu fui perdendo o amor pela casa de Deus. Eu tentei proteger, eu tentei fazer tanta coisa com ele, para estar junto com ele, e eu acabei me perdendo. Entendeu? Eu cerquei de cuidado, eu cerquei de amor, eu não deixava as pessoas falarem, eu já não podia receber ninguém em casa. Depois do culto, muitas vezes o meu ex-marido era uma pessoa muito introvertida. Então, raramente ele gostava de sair ou de ir em algum lugar depois do culto. Ele gostava de ir para casa. E eu sou do povão, eu sou da festa, eu gosto de estar no meio de gente. Tanto é que eu me formei em gestão de recursos humanos, eu gosto da galera. Eu gosto de estar no meio de todo mundo, e ele não. Então, durante 10 anos, eu vivi dentro de uma prisão que não era minha. Eu era inquilina de uma prisão. Então, assim, quando o meu filho nasceu, ele acompanhou o parto. Esteve no parto. A minha sogra, na época, ficou comigo, porque ele não podia ficar, o homem não podia ficar no quarto. Ela ficou comigo. Mas a gente sabia que ele foi passar a noite em casa porque ele usa droga. No dia do nascimento. No dia do nascimento. E, poxa, tudo que uma mãe, tudo que uma mulher espera é uma cobertura. Naquele momento, você tá num momento de fragilidade, você acabou de ter um bebê, e tudo que você quer, as pessoas que você ama perto de você. E isso, todos esses momentos, eu posso te dizer que a droga roubou de mim. Por quê? Porque eu decidi viver esses momentos. Porque eu sou uma pessoa, uma mulher decidida, posicionada, mas eu decidi ter um filho. E se eu decidi ter um filho, eu decidi passar pelo processo de ser mãe. E eu falo que Jesus é incrível, porque quando você engravida e quando a criança nasce uma mãe. São 9 meses em que você aprende a amar, que você aprende a cuidar, que você aprende a respeitar. Então, assim, eu posso te dizer que a maternidade me transformou a partir daí, porque eu tive que aprender a cuidar de um filho sozinha. Porque eu não tinha apoio emocional, eu não tinha apoio financeiro muitas vezes, porque ele falava que ele tinha os aluguéis que ele recebe do pai, que ele recebe de herança do pai, só que gastava muito mais com a droga. Então eu sempre tive que ser provedora. Eu sempre tive que estar nesse lugar de proteger o meu filho, de prover para ele. Então, na realidade, você vive um casamento que não é um casamento, é uma conveniência. E aí, depois de um tempo, pastor, você começa a entender assim, essa situação não vai mudar. Então eu vou viver assim mesmo. Se Deus permitiu que eu casasse, é porque Ele não se importa que eu viva assim. E aí você começa a questionar a tua salvação. Você começa a questionar o amor de Deus sobre a sua vida. Você começa a questionar por que Deus me permitiu casar com Ele, então. Por que Deus não faz alguma coisa? Porque você saiu do ambiente da igreja. Então você saiu do ambiente que fortalecia a tua fé. Você se fechou. Você tá sozinha. Você perdeu a comunhão. A primeira coisa que você faz é questionar. Porque os filhos, eles não questionam o pai, os filhos adoram o pai, independente da situação. Mas quando você sai da condição de filho, você começa a questionar por que o pai me trata assim? Por que o pai fez isso por um e não faz por mim? É a mesma questão do filho pródigo, pastor. Sim. O filho pródigo saiu e voltou, e o filho que sempre teve dentro de casa falou o quê? Poxa, eu sempre tive aqui, meu pai nunca fez isso por mim. E aí vai o meu irmão, gastou todo o dinheiro, ficou lá na rua com as prostitutas, fez o que fez e voltou. E a hora que ele voltou, meu pai colocou um anel no dedo dele. Meu pai deu uma vestimenta nova pra ele, deu uma festa pra ele, nunca fez isso por mim. E muitas vezes a gente nos conhece, a gente tem a nossa posição em Cristo, a gente não usufrui dela porque a gente não quer. Porque a vida pesou tanto a gente, as situações pesaram tanto que a gente começa a questionar. Será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus está me vendo? Quando você se afasta da comunhão, você se torna uma presa fácil. Por quê? Porque você já saiu da tua zona de proteção. Né? Você está ali em comunhão com seus irmãos. O que no Salmo 133:3 fala o quê? Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Porque ele fala onde? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vitória. É ali, é na comunhão. É ali na comunhão que a gente vence batalhas. Então, eu digo para você hoje que está afastado da igreja, não vai na igreja, que a pandemia te acostumou a ficar dentro de casa. Volta pro corpo. Porque existem bênçãos que só são liberadas quando você está no corpo. Volta porque tem casa para você. Volta porque tem mesa para você. No teu lugar reservado, sabe a tua cadeira, tua posição na mesa? Ela tá lá. Quem saiu da posição da mesa foi você. Então volta para a mesa, porque Deus tem um banquete preparado para você. E não é só um não. Todos os dias Ele tem um banquete preparado. Então, eu comecei a viver essa orfandade. E eu, assim, me afastei mesmo. Me afastei e fiquei, assim, revoltada com Deus. Porque, pastor, a minha história até então era uma história tão bonita. Eu sou filha de pastora. Com 3 anos eu cantava no altar. Com 5 anos eu ia para congressos da igreja, eu cantava. Então eu sempre tive uma vida assim, de tipo assim, ela era a princesinha, sabe, do papai.
Eu era a última filha, a filha mais nova. Meu pai andava comigo para todo lugar. Eu era o xodó do meu pai. E de repente meu pai vai e me entrega na igreja para um cara. E eu me lembro, até me emociono, porque quando ele me entregou para ele, quando ele abraçou ele, ele falou para ele assim, ó: até hoje eu cuidei dela e eu fiz de tudo por ela. Agora é com você, cuida dela para mim. E eu ouvi aquilo assim, eu falei, aquilo vai tocar nele, ele vai aprender. Mas essa não era o molde de Deus, essa não era a maneira que Deus tinha para me tratar. Essa não era a maneira que o Senhor encontrou para me reposicionar e para me fazer a mulher que eu tenho sido hoje. Então é como aquele versículo que diz assim: foi necessário para Cristo atravessar Samaria. Foi necessário para mim passar por toda essa situação. Eu hoje não culpo Deus, hoje eu não culpo pessoas, eu não sou refém de situações. Hoje eu sou livre, mas por muitas vezes eu questionei Deus pelos meus processos. E assim, te falo abertamente, sem medo. Orei pro meu ex-marido morrer muitas vezes. Muitas vezes. Porque eu achava que a minha libertação estava na morte dele. Eu falava assim, não, se ele morrer, os meus problemas estão resolvidos. Meu Deus, Raquel. Depois de um tempo, você começa a amar, mas você entende assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com aquilo que eu prometi no altar? O que eu estou fazendo? E aí você começa a questionar muitas coisas. Na realidade era um grito de socorro, né? Sim. Essa oração. E eu orava e falava, Senhor, tudo bem, eu errei. Porque o Senhor não é responsável pelas nossas escolhas. Eu falo hoje pra você sem medo de errar. Deus não tem um homem e nem uma mulher preparado pra ninguém. Deus tem um perfil. É, verdade. Qual é o perfil do Senhor para um homem e para uma mulher? Íntegro, temente a Deus, reto e que se desvia do mal. Se você procurar uma pessoa assim, dificilmente você vai viver um fracasso. E possivelmente você vai viver um sucesso. Porque a Bíblia deixa um manual. Então Deus deixa um manual pronto para você. Quem decide é você. E eu decidi me casar. Mas assim, Ana, você acredita que o seu casamento foi um erro? Não, eu acredito que meu casamento foi um treinamento. Foi uma escola de treinamento. Por quê? Eu acredito no casamento. Eu não sou uma pessoa hoje que me frustrei com o casamento e que falo para ninguém casar. Pelo contrário. Sim. Eu digo, encontrem uma pessoa reta, honesta, temente a Deus. Um homem de Deus se case e tenha a experiência de viver um casamento. Porque um casamento em Deus é a melhor coisa que existe. Uau. Isso não me tornou amarga. Isso não me fez não celebrar a vitória dos meus amigos. Não celebrar a conquista das pessoas. Nós passamos pelos nossos processos e aprendemos com ele. E eu aprendi com o meu processo. Aprendi a viver muitas vezes sozinha. Aprendi a estar e celebrar aniversários com meu filho, que meu ex-marido não estava. Meu Deus. A celebrar momentos de Páscoa, que ele não estava. Natal, ele nunca gostou de comemorar. Nunca. E a minha família sempre fez Natal de ter 50, 70 pessoas dentro da minha casa. Era aquela coisa, aquela familhona, aquele monte de gente de ter Natal. De eu passar eu e o José chorando. Porque ele não deixou eu ir na minha mãe. Não, você não vai. Eu não vou, você não vai. E se eu ficar aqui em casa sozinho, todo mundo vai saber que eu tô aqui usando droga. Então você vai me proteger e você não vai. Nossa. Então, assim, quando você decide estar do lado de uma pessoa que é usuária de droga, você está decidindo se abster da tua vida. Você está dizendo assim para você, eu estou decidindo não viver a minha vida. Eu vou viver a vida do outro. E foi isso que eu vivi. Formatura da escola, ele não estava. Páscoa nunca esteve. Dia das mães, dia dos pais, poucas situações. Eu posso contar nos dedos as que foram. E aí, quando eu engravidei da Manu, a gente estava num tempo ótimo na igreja. Estávamos sendo muito bem assessorados, muito felizes, muito tranquilos, mas tem sempre um mas, né? A gente estava andando um dia no calçadão de Bauru e ele reencontrou um amigo de Ourinhos que estava morando em Bauru. E esse amigo chamou ele pra ir jogar bola. E ele foi jogar bola e depois de jogar bola eles foram cheirar cocaína. E aí dessa recaída com a cocaína ele voltou pra pedra e ali ele ficou afundado, bem afundado. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, se o Senhor não matou ele, orando assim mesmo, se o Senhor não matou ele, se eu não consegui me separar dele até hoje, porque eu tentei me separar 4 vezes. Ele ia na porta da casa do meu pai, ele fazia escândalo, ele ficava lá chorando. Assim, N situações em que fui muita vergonha para minha família. Então aí, depois da 4ª vez que eu tentei me separar, eu falei, bom, eu não vou fazer isso mais com a minha família. Eu vou ficar com ele. Vou ficar com ele até o final, porque ninguém me obrigou a casar. Então eu vou ter que ser mulher e assumir isso aí. Pegar essa cruz e ir. E eu amava ele, tá, pastor? Sim.
sempre Eu amei. acredito. Sempre amei muito ele. E porque amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar. Sim. Quando a pessoa está bem, quando ela está mal, amei com todo o meu coração. Só que quando eu engravidei da Manu, algumas coisas começaram a mudar dentro de mim. Porque eu estava na igreja, estava dentro do corpo novamente, e o Espírito Santo começou a soprar dentro de mim: filha, chega. E ninguém acredita. Porque até então todo mundo fala assim: não, casamento é para sempre, você tem que viver para sempre com a pessoa, você tem que orar, você tem que ser uma intercessora. Eu sempre ouvi pessoas, ouvi mulheres, seguia pregadoras que sempre falavam para mim: não, casamento é para sempre. E em algumas situações eu também fui ameaçada por ele. Porque Entendi. ele falava assim, ó: separação não existe. Casamento é até que a morte nos separe. Então, querida, ele falava pra mim desse jeito: pra gente se separar, um dos dois vai ter que morrer. Quem tem ouvidos que entenda, né? Então eu ouvi isso muitas vezes e eu tive medo muitas vezes. Muitas. Pastor, eu já vivi situações de traficante encostar um caminhão na porta da minha casa e falar: eu vou levar tudo que você tem porque o teu marido me deve. Meu Deus. E eu naquela hora tive que me levantar e falar pra ele assim: não, você não vai levar nada do que tem aqui dentro, porque o que tem aqui dentro é meu, não é dele. Eu tenho filho e eu preciso cuidar dos meus filhos. E tudo que eu tenho aqui dentro é meu. Nada do que tem aqui dentro é dele. Então, se você levar, você vai estar levando uma coisa de uma pessoa que não te deve, indevida. E ainda jogava pro lado deles, que o mundo do crime é organizado. Falava assim: vocês sabem que se vocês tirarem daqui de dentro alguma coisa de alguém que não deve pra vocês, vocês vão ser penalizados depois. E aí o cara falou: não, mas eu vou tirar. Eu falei: então eu vou chamar a polícia, nós vamos resolver aqui agora. E o cara foi embora, não levou nada e disse pra mim: eu vou matar ele. Porque ele me deve, ele não tem como pagar, eu vou matar ele. E eu falava pra ele: é um favor que você me faz. Falei isso pro traficante umas 2 ou 3 vezes: faz isso pra mim, por favor. Eu falava isso. Bah. De tamanha era a dor que eu carregava. De tamanha era a frustração que eu carregava. Eu não falo isso pra vocês com orgulho. Sim. Eu falo isso porque isso foi uma dor que eu carreguei durante muito tempo. Um dia o meu carro foi pra biqueira e eu subi o morro e fui buscar. Então eu falo assim que aquela menininha, aquela princesinha do papai, jamais viveria isso. Jamais faria isso. Mas eu tive que me posicionar para cada situação. E o Senhor foi me ensinando com as situações como eu deveria agir. Eu recomendo para alguém subir na biqueira hoje e buscar alguma coisa? Não, não recomendo. Não recomendo para ninguém, mas foi o que eu precisei passar. O Senhor precisou trabalhar esse caráter em mim hoje, resolutivo. Um caráter de uma pessoa que decide, porque hoje eu sou sozinha. Então hoje eu tenho que ter poder de resolução com os meus filhos. Eu tenho que amar, mas tenho que dizer não. Eu tenho que ser a figura do Espírito Santo, mas eu tenho que ser a pessoa que coloca ordem. Então naquele momento eu não entendia, mas hoje eu entendo que o Senhor estava me forjando para me tornar a mulher que eu precisava ser para eu viver hoje. E eu subi na biqueira, pastor, e fui buscar o meu carro. E cheguei lá, o disciplina me atendeu e disse para mim: quem é você? Eu falei para ele: eu sou a dona daquele carro ali e eu vim buscar o meu carro. Aí ele falou: peraí, mas esse carro não é seu. Eu falei: faz favor, abre o carro, olha o documento ali, no nome de quem que tá, e olha o documento aqui. Aquele carro é meu, e eu vim buscar o meu carro e eu vou descer com ele. Aí o cara olhou bem pra mim e disse pra mim assim: mas quem me entregou esse carro foi o meu. E ele me deve uma boa grana. Eu falei: então, mas o documento comprova que esse carro é meu. E eu vou descer com ele daqui, eu vou descer com ele agora, porque eu preciso do meu carro. Aí ele chamou o chefe do chefe. O cara chegou pra mim e falou pra mim: mocinha, tu é muito corajosa, né? Porque você sabe que você pode não descer daqui, né? Aí eu falei pra ele: e você não sabe quem tá me esperando lá embaixo? Falei pra ele: você não sabe quem eu avisei que eu ia subir aqui e que se eu não descesse, que alguma coisa ia acontecer? Falei pra ele: tem pelo menos 2 delegados, tem um juiz sabendo, tem polícia, tem todo mundo sabendo que eu subi esse morro. E bem naquela hora, pastor, não sei se foi Deus, eu tenho certeza que foi, né? Me passou um helicóptero da polícia sobrevoando assim, ó. O cara olhou assim, assustado, olhou pra mim e falou: pega esse carro e some daqui. E eu não tinha ninguém avisado que eu tinha subido Sim. lá. A única pessoa que eu avisei foi o Espírito Santo. Falei: Espírito Santo, vai comigo. Amém. Porque eu preciso resgatar o meu carro. Então foram situações inusitadas e que eu não recomendo pra ninguém. Mas hoje eu vejo que essas situações forjaram meu caráter. Eu precisava instruir um homem. O José hoje tem 13 anos, vai fazer 14 anos. É um menino de Deus. É um rapaz que viveu tudo isso comigo e que continua amando Jesus. Amém. Então, eu acredito no tempo que o Senhor gerou para poder viver uma promessa. E o tempo da promessa é tão difícil, pastor. É difícil, é dolorido. É dolorido. Mas um dia eu me posicionei. Quando eu engravidei da Manu, eu passei uma gestação muito difícil.
porque eu desenvolvi diabetes gestacional. Eu já tinha as plaquetas baixas, eu sou plaquetopênica, então para quem conhece sabe que plaquetas baixas é um risco muito grande para uma cirurgia. E eu tenho tireoide, então se tornou uma gravidez de risco. E quando eu estava grávida de 7 meses, um dia eu esperei, ele chegou 3 da manhã, e eu falei para ele, senta aqui que eu quero falar com você, porque Deus já tinha me dito, tá no fim. E ele falou para mim, agora que eu tô na fissura, que eu tô doidão pra usar, você quer que eu sente pra conversar com você agora? Eu falei, agora, vai ser rápido. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero um prazo. Ele falou, pra quê? Eu falei, pra ou você largar a droga, ou você deixar a sua família, pra gente poder viver. Porque eu tô vivendo a tua vida há 10 anos, eu não aguento mais. Eu preciso viver. Aí ele, querendo terminar a situação rápida ali, falou, tá, até a Manu nascer. Se até a Manu nascer eu não melhorar, eu deixo você ir embora, vai viver com a tua mãe, vai ver tua vida, vai ver tuas coisas, e pra mim, tá bom assim. Eu falei, ok, até a Manu nascer. E pela primeira vez eu falei com ele sem chorar, então ele se assustou muito. Porque sempre que eu ia falar, eu chorava muito, né? E dessa vez não, eu falei com muita firmeza, olhando nos olhos dele, e falei, ok, até a Manu nascer. E aí eu tava grávida de 7 meses, como eu tive diabetes gestacional, na próxima consulta que eu fui, a médica marcou a cesárea. E ele entrou em pânico. A minha tia foi daqui de Balneário, ela foi pro meu chá de bebê, e ela ficou na minha casa por uns dias. E um dia ele acordou de manhã, fez café pra ela, e disse pra ela, tia, pelo amor de Deus, me ajuda. A Raquel vai largar de mim. Aí ela falou pra ele, imagina, a Raquel te ama, ela não vai te largar. Ela tem princípio, ela não vai te largar. Ele falou, não, mas ela vai, porque ela falou olhando no meu olho que ela tá cansada. Ele falou, tia, é muito tempo, me ajuda. Aí foi quando ela falou pra ele, olha, a minha igreja tem uma casa de recuperação lá em Balneário Camboriú. Eu posso pedir e conversar com a pastora. Só que como é uma casa que não se cobra para estar lá, tem muita gente na fila. E naquela época tinha mesmo. Tinha. E a minha tia olhou a fila, tinham 417 pessoas na fila para poder entrar para casa. E a minha tia foi e falou com a pastora. A pastora disse, eu vou orar. E se o Senhor me der o sinal, eu vou intervir. E a pastora Rosa orou, chamou minha tia e disse, eu vou conseguir uma vaga para ele. E 2 dias antes da Manu nascer, ligou para ele. Uau. Da casa de recuperação, e disse para ele, tu tem que estar aqui dia 26. A gente morava em Bauru, no interior de São Paulo. E ele disse assim, a minha filha vai nascer dia 20. Ela falou para ele, cara, tava no Viva Voz, quem quer faz. Quem não quer arruma uma desculpa. Você vai ter a vida inteira para ver tua filha. Vai em busca da tua recuperação. E aí a Manu nasceu, ele não quis assistir o parto, não estava lá novamente. Passou a noite inteira usando droga. E a minha filha nasceu e a minha mãe estava comigo. No parto, ficou comigo, internou comigo, ficou comigo o tempo todo. E a Manu nasceu na quarta-feira. Ele pegou o ônibus 2 dias depois e veio para Balneário Camboriú. Eu visitei Balneário Camboriú em 2009 e disse assim, um dia eu vou morar nessa terra. Um dia Deus vai me trazer para cá. E eu vim para Balneário, cheguei aqui dia 6 de junho de 2020, em plena pandemia. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha passado o primeiro período de 6 meses lá na comunidade. E ele já saiu da comunidade, estava trabalhando numa padaria. E ele ficou 3 dias trabalhando na padaria. Depois ele saiu e disse, não, vocês chegaram aqui, agora eu quero ficar com a minha família. Aquela conversa de sempre, eu tenho renda e eu vou ficar com vocês e a gente vai fazer outras coisas juntos. E eu cheguei aqui e já comecei a procurar coisas para eu fazer, porque eu tinha um salão lá em Bauru, então eu já comecei a procurar e divulgar o meu trabalho aqui. E com 4 meses que ele tinha saído da comunidade terapêutica, ele teve uma recaída. E eu tinha dito para ele que era a última vez. E eu sou uma pessoa que eu demoro muito para tomar uma decisão. Mas quando eu tomo, ela é definitiva, eu não volto atrás. E na primeira noite que ele usou droga, que eu disse para você, dentro do quarto, com eu e os meus 2 filhos dentro, eu falei, não, aqui não mais. E aí, naquele momento, eu senti um senso de responsabilidade de proteger os meus filhos. Porque eu não sabia o que podia acontecer. Porque a droga te causa alucinações, te causa várias coisas. E de repente você olha para uma criança, vê que ela acha que ela é um inimigo, doido, você pega uma faca e mata. Para você fazer isso uma caixinha de surpresa, né? Então você nunca sabe o que pode acontecer. E eu automaticamente peguei os meus filhos. A gente morava na frente, a minha tia no fundo. Tirei algumas coisas de lá e fui pro fundo, na casa da minha tia. Em 10 dias ele acabou com tudo que tinha dentro de casa. Tudo que eu tinha trazido, economias que eu tinha feito, minha conta era conjunta com ele. Então, tudo, até o bujão de gás de casa ele levou pra biqueira e vendeu tudo. Tudo. Até que um dia
A minha tia estava trabalhando fora, assim, à noite ela não ficava, ela dormia com uma senhora. E eu dormi com a Manu. E o José tinha ido dormir na casa do Marcelo, que ele era muito amigo do Samuel. Sim. E de noite ele arrombou a porta do quarto da minha tia e levou a televisão dela e alguns pertences da minha tia. E aquele dia eu chorei muito, porque eu falei, enquanto estava me atingindo somente, eu seguro a bronca, mas começou a pegar minha família, cara, aí é difícil. Minha tia é uma mulher sozinha, aposentada. Eu falei, não dá. Sacrifício, né, pra arrumar as coisas. Não dá, eu não posso deixar essa situação. E eu comecei a orar, Senhor, me dá um escape. Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer, Senhor? Esse homem aqui na frente de casa, roubando tudo, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais. Falei, Senhor, chega, não tenho força mais, não tenho força para orar. Não tenho força para te pedir mais nada. Tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia pedir, eu já pedi. E aquele dia, a esposa do Marcelo chegou em casa, a Kátia, com o Samuel e o José. E ele tava louco, pedindo a chave da moto, que ele queria ir pra biqueira, e ele levar minha moto na biqueira e ia deixá-la lá. E aquele dia o Senhor falou, não, a moto não. E eu falei, não, a moto não. E ele chegou, o José entrou, abriu a porta pra eles entraram. E o José falou, o que foi, mãe? Porque o José tinha 7 anos. Eu falei, filho, como eu nunca menti pra ele, sempre fui muito verdadeira. O papai de madrugada entrou aqui, arrombou a porta do quarto da tia e levou a televisão da tia e alguns pertences. E naquele dia o José olhou pra mim e disse, mamãe, se hoje você não chamar a polícia pro papai, eu chamo. Porque aquilo que o papai fez é muito errado. E a gente não pode concordar com isso. E eu olhei pra ele e falei, filho, você tá certo. Nós vamos resolver isso agora. E naquele momento eu já liguei pra polícia, a polícia foi lá. E aquele dia começou um outro processo. Porque aquele dia eu consegui tirar ele de casa. Mas foram tempos muito difíceis depois disso. Ele saiu, a polícia, era uma policial feminina ainda, a policial feminina colocou ele pra fora. E ele disse pra ela, não tenho pra onde ir. Ela disse pra ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu tive que fazer uma protetiva contra ele. Eu tive que viver tempos muito difíceis depois disso. Porque ele me ameaçava, ele ia em casa, ele ficava me pedindo dinheiro, ele andava de madrugada em cima do meu telhado. Ele quebrou a janela da minha casa, ele botou fogo na minha janela. Foram tempos, assim, muito difíceis aqui, de muita vergonha. De muita vergonha. Os meus vizinhos, assim, hoje eles olham pra mim e eles falam, cara, tu é muito guerreira. Porque eles acompanharam de perto. O meu vizinho de frente, muitas vezes disse pra mim que ele andava com uma faca no telhado da minha casa e falava, ela vai sair daí amanhã e eu vou matar ela. E ele falava, cara, vai embora, tua esposa é uma mulher tão bacana, ela não faz nada. E ele xingava, falava, ela é uma vagabunda, sabe, ela deve estar com um homem dentro. E ele falava pra ele assim, cara, eu nunca vi tua mulher com ninguém aqui. O único cara que entra aí é o irmão dela e os sobrinhos dela. Ela sai daqui com as crianças, vai pra igreja e ela volta. É tudo que ela faz. E ele falava assim, mas um dia eu ainda pego ela. Um dia vocês vão ver quem ela é. E aí foi uma luta. Ele foi preso a primeira vez. A primeira vez que ele foi preso, ele ficou um dia preso, né? Que era réu primário. E quando ele saiu com a alvará de soltura. Foi lá na minha porta e jogou na porta. E disse, guarda isso aí pra mim que eu vou precisar. E me dá R$10 que eu quero fumar. Eu olhei pra ele e falei, não mais. Agora não mais. E aí assim foi. Eu liguei pra polícia de novo. A polícia veio, pegou ele de novo. Ele ficou preso de novo. Ele saía da cadeia, ia direto na minha casa. Eu chamava a polícia. Ele foi preso de novo. A última vez que ele foi preso, eles descobriram na cadeia que ele estava preso por descumprimento de Maria da Penha. E aí ele apanhou. Ele apanhou muito. Foi bem difícil. Ele ficou 67 dias preso, 40 dias ele ficou na enfermaria, porque ele não conseguia andar. E aí ele saiu da cadeia, nunca mais ele foi na minha casa. Nunca mais. E aí um dia eu encontrei com ele na rua. A hora que ele me viu, ele já levantou a mão e fez assim, fica tranquilo, eu nunca mais vou atrás de você. Eu já aprendi. Daquele dia em diante eu tive um pouco de sossego, porque eu confesso pra você, eu não tinha paz pra andar na rua, eu não tinha paz pra caminhar na praia, eu não tinha paz pra ir em nenhum lugar com as minhas crianças, porque eu tinha muito medo do que podia acontecer e do que ele podia fazer. Mas a partir dessa 4ª vez, Deus começou um processo comigo de reconstrução da minha vida, das minhas coisas. Então eu digo que esse processo começou quando eu comecei a entender aquele versículo que diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu comecei a viver de fato uma libertação. Porque pra gente que é a família do usuário, não é fácil ver o usuário do jeito que tá.
Tem muita gente que fala pra mim assim, mas é muito fácil largar o usuário, deixar ele na rua. É uma opção dele. Foi ele que quis viver assim. Eu falo, ele tem condições financeiras de alugar um lugar e morar. Mas ele decidiu viver na rua. Então, a gente não pode ajudar quem decidiu não ser ajudado. A gente tem que ajudar quem deseja ser ajudado. E depois disso, ele já foi internado mais 7 vezes. Na última vez, ele até tentou uma reaproximação com as crianças, mas não dá. Enquanto a mente dele não virar e a chave não virar, ele não vai conseguir. E eu entendi com esse processo todo em que Deus tem os seus processos conosco. O casamento foi uma escola de crescimento para mim, mas a maternidade foi o maior discipulado que eu aprendi. Uau. Porque você pega uma criança ali e você começa a amamentar. E assim é um novo convertido, é assim quando nasce alguém para Jesus. Você não pode chegar para um novo convertido e falar, a Bíblia está aqui, o louvor está aqui, lê a Bíblia, ora e escuta um louvor que vai dar tudo certo. Discipulado é maternidade. É quando você começa a cuidar, desde pequenininho. Quando você começa a dar leite. Quando você começa a fazer todo o processo que uma mãe faz. Então hoje eu entendo, quando eu vejo uma pessoa nascendo de novo, eu me lembro dos primeiros dias do José e da Manu. E eu entendo que é um pastoreio hoje de verdade. Então assim, eu digo que a minha história, ela não é uma história bonita de ser contada. É uma história difícil, é uma história sofrida, mas é uma história que gerou um testemunho gigante. Porque eu sei, pastor, e eu vou viver para ver os meus 2 filhos no altar. Eu vou viver para ver eles sendo pastores. E tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu estou semeando, eu estou semeando por eles. Porque tratar comigo, Deus trata todos os dias. E hoje eu tenho maturidade para entender o tratamento de Deus. Mas com eles, não. Eles precisam entender Jesus como um pai amoroso, mesmo que eles não tenham tido um. Eles precisam entender o caráter de Cristo como um caráter que transforma, como um caráter que traz vida no meio do caos. Como que eu vou apresentar Jesus como pai para uma pessoa que não teve pai? Como que eu apresento Jesus? Como eu apresento o Espírito Santo Consolador para quem nunca teve consolo? Então, o que o Senhor quis gerar em mim, nesse processo todo, foi, filha, eu quero trazer para o seu coração sensibilidade, para que você possa levar a minha palavra. Para que quando chegar uma prostituta perto de você, você entender que ela não teve o amor de uma mãe. Não é culpa dela. Quando chegar um drogado perto de você, você vai entender como tratá-lo. Porque você entendeu o amor de Jesus. Então todo esse processo que Deus gerou na minha vida e no meu caráter foi para formar em mim a mulher que eu precisava ser. Para que Deus transformasse coisas dentro do meu coração. Porque a gente, apesar de viver na igreja, a gente não é perfeito. A gente não vai na igreja para encontrar pessoas perfeitas. Até porque se ela fosse perfeita, eu não poderia estar lá. Sim. Jesus é o único perfeito e por isso ele é o Senhor da igreja. A igreja é feita de pessoas imperfeitas. E eu nunca vou a uma igreja procurando perfeição nas pessoas. Eu vou buscar um só, que é perfeito. E eu continuo crendo no Senhor. Eu continuo crendo que Ele faz, porque Ele tem feito em mim todos os dias. Hoje, eu vivo uma vida de paz com os meus filhos. Hoje nós vivemos uma vida feliz. Hoje eu sou tão grata a Deus por todos os processos que eu vivi. Porque todos esses processos me levaram no lugar que eu estou hoje. E eu sei que esse é o lugar que eu sempre deveria estar. Um coração rendido a Jesus. Uma mulher plena, satisfeita, uma mulher curada. Uma mulher que eu posso dizer pra você assim, eu não temo o que vem. Porque eu sei que quem tá no meu futuro me esperando é Jesus. E se Ele tá lá, eu só posso esperar coisas lindas no meu futuro. Eu continuo adorando a Jesus em toda e em qualquer situação, porque Ele é digno de adoração. Uau. Amém. E as minhas escolhas todos os dias são, Senhor, eu escolho te amar. Senhor, eu escolho ser dependente do Senhor. Senhor, eu escolho te adorar. Mesmo que a figueira não floresceu, mesmo que as coisas deram errado, Senhor, a situação não está favorável, mas eu escolho te adorar todos os dias. Eu escolho levantar um aleluia na presença do inimigo. Eu escolho dizer que Ele é bom no meio do caos. Eu escolho dizer que Ele tem misericórdia quando o homem não tem. Eu escolho dizer que Ele é provedor quando tudo tem faltado. Não tem faltado amor, não tem faltado graça, não tem faltado paz. E essa é a minha história. E eu não posso terminar de dizer ou de contar qualquer coisa na minha vida sem antes entregar para Jesus toda a glória que Ele merece. Amém. Porque se eu sou uma mulher hoje construída, se as pessoas enxergam em mim hoje um caráter tratado, é porque Ele teve muita paciência comigo. E Ele me tratou. Ele me curou quando muita gente decidiu não estar perto. Ele esteve. O Senhor me trouxe para mesas que realmente eram as mesas que eu devia estar.
Hoje eu tenho poucos amigos. Conto nos dedos poucos que o Senhor me deu. Mas eles são suficientes. Amém. E essa é uma lição que eu deixo para você. Escolha seus amigos. Escolha as pessoas que vão chorar e que vão rir com você, porque você vai precisar delas. E desde esse momento em que eu fui para a igreja novamente, eu me abri para o Espírito Santo me tratar. Eu larguei as minhas defesas, eu deixei as minhas reservas e falei: Senhor, eu não tenho tempo, nem vontade, nem idade mais para lutar contra aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Então, eis-me aqui. Faz o que o Senhor tiver que fazer. E logo teve o CAP, que é um congresso de avivamento profético. E eu fui para o CAP de coração aberto e recebi muitas palavras ali. O Senhor me tratou de várias formas, de várias maneiras. E desde então, eu tenho deixado o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Uau. Deixei de ser a Ana para ser a filha amada do Pai. Uau. Deixei de ser o título de ser uma mulher separada para ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Meu Deus. Deixei de ser aquilo que as pessoas gostariam que eu fosse para ser uma mulher segundo o coração de Deus e dependente dele. E estou em construção. Tenho deixado o Senhor fazer, e mesmo que em algumas áreas da minha vida eu ainda não esteja vendo, eu sei que Ele está no controle, que Ele está fazendo. Então eu falo que o ponto de decisão é quando você permite. O Senhor fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Amém. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu digo, é uma frase que eu levo para minha vida, pastor. Quando Jesus não é suficiente para você, nada mais é. Então não adianta você buscar apoio no seu casamento. Não adianta você buscar apoio na sua frustração. Não adianta você buscar apoio no seu medo. Se Jesus não for suficiente, o seu marido não vai ser. Verdade. A droga dele não vai ser. Sabe, os momentos que você se sente sozinha, é Jesus que está lá. Os momentos em que você sente medo, Jesus também está lá. E eu acredito que você precisa ter muita clareza na sua cabeça dos seus limites. Porque você não pode passar os seus limites. Porque a hora que você passa esse limite, você se transforma numa pessoa que você não precisa ser. Entendeu? E eu digo assim, que eu já vi casos de pessoas que ultrapassaram o limite e hoje estão mortas. Já vi muito caso de feminicídio, de pessoas porque a mulher, ela não foi feita para enfrentar o marido. Ela foi feita para viver no lado dela, como ajudadora idônea. Mas desde que o seu marido não se submete a Jesus, a sua submissão volta para Jesus. Então, assim, o conselho que eu entrego hoje, que eu deixo para as mulheres é: não queiram viver a vida do seu parceiro. Apesar de você viver com ele, ser um com ele, você tem uma vida e você tem Jesus. Cuida da sua salvação, cuida do seu dia a dia, tenha os seus momentos de oração, tenha os seus momentos de entrega com o Senhor, porque isso vão fazer toda a diferença mais para frente. Eu não estou levantando aqui bandeira de separação de maneira nenhuma, porque essa não é a bandeira que eu quero levar. Sim. Mas eu quero manter a bandeira do equilíbrio, da sobriedade. E dizer para você não carregar uma cruz que não é sua. Jesus já carregou a nossa. A gente não precisa carregar mais a cruz de ninguém. Então, se é que você consegue, eu não consegui. Se é que você consegue viver uma vida feliz e não se importar com as situações, continue vivendo. Mas é praticamente impossível você entrar nessa guerra e não sair machucado. É uma dor muito grande que você carrega se você quiser viver uma vida que não é sua. Porque enquanto eu tive o meu marido e a minha família dentro de casa, eu vivi na excelência. Porque a Bíblia fala que nós precisamos fazer as coisas como ao Senhor e não como aos homens. Então eu sempre fiz para o Senhor. E sempre gerei nos meus filhos esse caráter. Tanto é que hoje eles oram pelo Pai. O meu filho, todos os dias que ele vai orar, ele fala: Senhor, eu te agradeço por esse alimento que está sobre a mesa. Senhor, eu te peço, para aqueles moradores de rua que não têm o que comer, que o Senhor prepare para eles. Uau. No Natal e no Ano Novo nós oramos. E nós colocamos sempre ele na presença de Deus. Mas eu não posso decidir por ele. Hoje eu tenho 2 filhos para cuidar, para amar, para educar e para ensinar nos princípios. E eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Então, se os meus filhos querem viver o princípio, se eu quero que eles vivam uma vida com Deus, eu preciso ter uma vida com Deus. Eu não posso, na minha casa, dentro da nossa casa, ninguém vive mentira. Lá somos nós de verdade. E eu quero que eles enxerguem em mim todos os dias uma mulher construída no Senhor. Uma mulher que não quebra princípios. Uma mulher que vive uma vida que louva ao Senhor, que agrada ao Senhor. E eu acho que é sobre isso. O princípio para a vida é você honrar o Senhor em tudo que você fizer. Amém. Então, se hoje eu estou me construindo, é porque eu quero deixar uma base sólida construída para eles. Um legado de fé, um legado de amor, um legado de paixão pela presença. Amém. É isso que eu quero. Deus abençoe, gente.